Olá, pessoal. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da psicologia com vocês nesse momento de crise, de incidentes críticos que afetam aí o mundo todo. Bom, nós precisamos entender que nós estamos lidando com um grande incidente de escala mundial, talvez o maior pelo qual aí a grande maioria da população vai ter de passar. Então, trata-se de um incidente sem precedentes para a maior parte das pessoas. Nós precisamos entender que os seres humanos eles não estão apenas vulneráveis fisicamente a este evento, né? Mas também estamos psicologicamente vulneráveis. Alguns estudos apontam que até 80% das pessoas que passam por eventos adversos, como esse do coronavírus que a gente está vivenciando, vão demonstrar algum tipo de sofrimento leve a curto prazo. Então, 80% demonstra algum tipo de sofrimento a curto prazo. De 20 até 40% podem apresentar algum transtorno psicológico de médio prazo em decorrência do evento. E até 5% podem apresentar problemas aí de longo prazo, problemas mais duradouros e às vezes problemas mais sérios. Felizmente, a maioria das pessoas que são afetadas por esses grandes incidentes, como o do coronavírus, elas se recuperam sem ajuda de profissionais da área de saúde mental. Dessa forma, é interessante, então, que os órgãos de saúde, né, que o Ministério, as secretarias de saúde, tanto estaduais quanto municipais, tal, para fazer parte do planejamento de todas as ações relativas, né, sejam elas de prevenção, de promoção da saúde ou mesmo de intervenção. Esses especialistas eles devem participar de todos os estágios desse planejamento, seja no planejamento, na resposta aos impactos causados pela pandemia e também na recuperação que virá depois, né? Que já quando já estiver de alguma forma controlado, né? Então, em todos esses estágios é muito importante a presença de especialistas em saúde mental, né? Visto aí que pelo menos 80% das pessoas vão passar por algum tipo de sofrimento. Nesse sentido, então, uma das coisas mais importantes de se fazer é a liberação rápida, né, e constante de informações que sejam precisas, confiáveis, né, por pessoas, por indivíduos que tenham conhecimento e autoridade adequados, para que possa reduzir, então, significativamente o risco desses problemas psicológicos, principalmente dos problemas que são posteriores, né, ao incidente, quando esses problemas de longo prazo. E aí eu gostaria até, acho que é importante a gente ressalvar que este é um dos pontos que a gente tem visto as autoridades brasileiras pecando, né? Principalmente quando a gente fala das principais lideranças nacionais. Acho que nós podemos ver aí nesses últimos dias algumas informações desencontradas, né, equívoco no uso de equipamentos de proteção durante conferências, né, conferências cheias de gente, mesmo esses líderes tendo estado com pessoas que apresentaram, né, testaram positivo para o vírus. Então a gente tem pecado nesse ponto, que é um ponto essencial, né? E por que esse ponto é essencial, né? Essa assertividade na informação, ela vai contribuir para reduzir a sensação de desorientação, né, que é uma das principais causas do pânico se espalhar, principalmente através das notícias falsas disseminadas, né? Principalmente aí a gente vai ter o mau uso das redes sociais, dos aplicativos de mensagens. Então, essas notícias falsas, elas não vão implicar só na sensação de desespero ou desamparo que nós chamamos de pânico, né? Elas podem também implicar no que alguns autores vão chamar de doença sociogênica em massa. Muitas pessoas, né, quando se deparam com as informações desencontradas, elas podem começar a relatar aos profissionais de saúde, se relatar aos profissionais se queixando de sintomas ou supostos sintomas, né, da exposição ao vírus, quando na verdade não existe nenhuma evidência dessa exposição, né? Muitas vezes as pessoas vão utilizar recursos, né, e vão buscar os serviços de saúde,
né? E essa busca desenfreada aí pelos serviços de saúde pode esgotar recursos, né? Esgota também o pessoal dos centros de saúde, que são responsáveis pelo atendimento aos doentes, né? E isso contribui para mais sensação de desespero e de desamparo. No atual momento, nós estamos vivendo um estágio que é uma mistura de planejamento e de respostas, né? As autoridades elas estão tentando se planejar, ao mesmo tempo que elas precisam já imediatamente dar respostas a esses casos que vão se acumulando e causando essas diversas especulações, que são as principais geradoras de sofrimento para toda a população. Além disso, ainda existe o fato de que a população ela está sendo restringida do acesso à sua vida cotidiana dita normal. Nesse momento, as pessoas estão impossibilitadas de frequentar academias, o comércio está fechando, as escolas estão fechadas e as pessoas estão restringidas, então, aos seus lares, né? E isso afeta demais a vida cotidiana das pessoas. Então, nesse momento, uma das coisas mais importantes é devolver para os cidadãos a possibilidade deles se sentirem úteis de alguma forma. Essa é uma das principais ações que a gente pode chamar aí dos primeiros socorros psicológicos em situação de emergência, né, relacionada a grandes incidentes ou eventos críticos, como é o caso dessa pandemia do coronavírus. E a função dos órgãos planejadores, né, ministérios e secretarias, incluir essas ações que mobilizem as pessoas a se envolverem, né, a terem um propósito, a se engajarem na causa, para incentivar a sensação de que nós estamos no controle da situação de alguma forma, né, de que a gente pode fazer alguma coisa, né, nos sentirmos ativos e não passivos em relação a tantos acontecimentos que afetam as nossas vidas. Em relação a isso, eu tenho visto algumas atividades que são muito legais, né? Principalmente eu vi pela televisão, pelas redes sociais, que são exemplos disso aí que eu acabei de citar. As pessoas desculpa, estão se engajando, né, com as suas habilidades, diversas habilidades, para de alguma forma cooperar com o entretenimento, com a diversão, informação e várias outras formas que as pessoas estão encontrando se conectar com as outras pessoas nesses tempos tão difíceis que nós passamos. Ofertas de ajuda, de um tempo para conversar, então as pessoas estão se disponibilizando aí em mercado, farmácia, fazer compra para as pessoas que estão nas faixas de riscos, né? Estão conversando com as pessoas, usando a internet para se comunicar com essas pessoas que estão isoladas, né? E todas essas atitudes elas são muito importantes e contribuem para o sentimento de pertencimento a um coletivo que se apoia, né? E as pessoas que estão sofrendo com adoecimento ou até mesmo com medo de adoecer, e é que eu falo principalmente das pessoas que estão nas faixas de risco, né? E dentro dessa faixa de risco ainda aquelas mais vulneráveis, tanto socialmente, né, prejudicadas econômico e socialmente, ou pela ausência dos vínculos familiares, né? Essas pessoas elas podem se beneficiar desse apoio social, o que vai implicar em menores possibilidades de desenvolvimento de sofrimentos mais severos e até mesmo de transtornos psicológicos, né? Então, esses exemplos, né, de contribuição das pessoas que têm alguma coisa para oferecer, seja, né, artistas estão fazendo shows gratuitos pela internet, podcasts, o pessoal tá lançando bastante informação, então isso é muito importante. Um outro cuidado que nós temos que ter também é com os profissionais da saúde envolvidos no atendimento dos doentes, né? E também na prestação de informações, né? Esses profissionais também prestam informações. Esses trabalhadores eles estão expostos a riscos, né, a pressões extremas durante muito tempo e é preciso que a gente dê uma atenção muito cuidadosa, principalmente para a criação de um ambiente de trabalho, né, mesmo com toda essa pressão, né, do cuidado, em que esses profissionais percebam o reconhecimento que eles merecem pelo esforço que eles estão empreendendo, né, que eles tenham lideranças que sejam fortes para conter toda essa crise, mas que ao mesmo tempo sejam sensitivas, né, e que passem confiança, principalmente para que esses profissionais, quando necessitarem, relatar seus sofrimentos, sem se sentirem culpados ou sem ter vergonha
de ter desenvolvido, por exemplo, algum problema psicológico. Então, é vital, né, que o pessoal se conscientize, esse pessoal profissional, se conscientize de que está prestando um serviço público que é importante, que é reconhecido e que é valorizado. Bom, acho que é isso aí que eu tinha para contribuir para vocês. Temos várias coisas para discutir sobre o assunto. É um assunto muito complexo, com muitas variáveis e muitas delas ainda a gente vai se deparar no decorrer dos próximos dias. Espero que tenha contribuído com algumas informações. Estou disposto para sanar quaisquer outras dúvidas. Agradeço muito o espaço de diálogo aberto por vocês. Um abraço a todos, muito cuidado, muito afeto, mesmo que à distância. É tempo da gente realmente estar junto, cooperando e torcendo também aí para que as coisas venham a melhorar o mais rápido possível. Tá? Muito obrigado, até mais.